boa noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília, na nossa TV Marília, o espaço semanal para a discussão de temas de saúde. O programa acontecendo ao vivo às segundas-feiras, a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite um tema muito discutido dentro da especialidade médica cirurgia geral, o tema hérnia abdominal. Hérnia é a protrusão ou saliência de uma porção do organismo que se exterioriza através de um ponto fraco natural ou adquirido. Pode ocorrer em pontos vulneráveis da parede abdominal, como umbigo, ou secundariamente após uma cirurgia na parede abdominal. Para a discussão desse tema hérnia abdominal, o Saúde Marília convidou nessa noite o docente de cirurgia geral e trauma da FAMEMA, o Dr. Gilberto Pastore. Dr. Pastore, pela primeira vez aqui no Saúde Marília, o nosso boa noite, e perguntamos ao professor Pastore quais são as causas da hérnia abdominal. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, o meu agradecimento ao seu convite e vamos tentar ser útil à população, procurar mostrar alguma coisa da hérnia, que geralmente eles são curiosos sempre. E numa consulta sempre é muito difícil você explicar tudo o que a hérnia traz para a pessoa. Bom, a causa da hérnia, ela tem várias coisas junto. Primeiro é a contextura do tecido que compõe aqueles orifícios naturais aonde vai se dar a hérnia. Então são pessoas que nascem com um colágeno diminuído, diminuindo a espessura da parede e facilitando, ficando mais frágil, e aí então ela se rompe e dá a hérnia. A outra causa são os esforços físicos exagerados. Por exemplo, um levantamento de peso com peso acima do normal, um levantamento de carro, de brincadeira, querer levantar um carro, o trabalho forçado de picareta, de pá, de carregar peso, isso tudo facilita a formação da hérnia. Lógico que precisa ter o componente físico, já que é mais fraco do que o normal. Geralmente as causas principais são essas. Dentro do indivíduo normal, você tem as pessoas que têm prisão de ventre, que têm dificuldade para evacuar, que toda vez que vão ao banheiro fica fazendo força. Essas pessoas ficam comprimindo o abdômen e empurrando as vísceras de encontro a esses orifícios, que se eles se tornam fracos, vão empurrando o intestino, o colo ou qualquer outro elemento dentro da cavidade abdominal por esse orifício. Então, essa parte é importante. Então vem aí pessoas que comem mal, que não têm uma dieta balanceada, pessoa que não come, como é que fala? Verdura, fruta, entendeu? Para melhorar o bolo fecal, para não ter força para evacuar. Os partos demorados, onde as mulheres fazem muita força, também é outra causa. A outra causa, o espirro, a tosse exagerada, o bronquítico crônico, que fica com aquela tosse, aquele bronquítico do cigarro, que fica tossindo, ele fica empurrando a víscera de encontro aos orifícios, entendeu? Facilitando a hérnia. Professor Pastore, de uma maneira geral, ocorre mais nos homens do que nas mulheres? Bem mais nos homens e mais à direita do que à esquerda. Isso porque quando a criança nasce, os testículos vão para a bolsa. Primeiro desce o esquerdo, depois desce o direito, né? E em uma porcentagem de uns 20%, aquele conduto,
envolto de peritônio, daquela película que está dentro do abdômen, que leva o testículo, ele se mantém aberto. Então, ele tem um orifício aonde o intestino vai sair por ali e provocar uma hérnia. Essa é a hérnia congênita, é a hérnia da criança. Esse persistência do conduto peritônio vaginal, que chama, normalmente, até os 2 anos, até os 4, às vezes ele some, ele fecha. E tem uma porcentagem de 15, 20% que não fecha, ficando então uma hérnia que tem que ser resolvida, que tem que ser operada. É lógico que a operação, nós entramos em outro tema agora do tratamento, não é toda a hérnia que precisa ser operada, né? Por exemplo, uma pessoa de idade que tem um monte de problema cardiológico, diabetes, problema neurológico e que tem uma hérnia assintomática, ninguém vai operar a hérnia dessa pessoa porque ela corre um risco, porque não há necessidade, porque a hérnia não está causando problema nenhum. Por outro lado, às vezes a pessoa tem uma hérnia pequenininha umbilical e essa hérnia dói, sai e dá cólica, apesar do tamanho da hérnia, é uma hérnia que tem que ser operada, porque essa hérnia pode ficar presa e provocar o estrangulamento. O estrangulamento é o quê? Prende a parte que está dentro da cavidade abdominal, que seria às vezes o intestino, tira a circulação do intestino e ele então perfura, provocando uma patologia muito mais grave, que é a peritonite. Né? O diagnóstico da hérnia abdominal, doutor Pastore, seria então pela história clínica e o exame físico do paciente? Aí, em 99% dos casos você faz o diagnóstico com exame físico. Existem certas hérnias que não aparecem, que a pessoa sente dor no local que seria de uma hérnia, mas que você não consegue diagnosticar. Hoje, a gente pode diagnosticar com ultrassom, com a ressonância magnética ou com a tomografia computadorizada. Então, tem muitos doentes que queixam de dor numa determinada região e ninguém acha nada. Mas de fato não acha, no exame físico não acha, mas a pessoa tem razão, porque ela tem uma hérnia encoberta, que você só vai ver com ultrassom ou com a tomografia. Gostaria que o professor comentasse que nem toda hérnia encarcerada necessariamente está estrangulada. Não. A hérnia encarcerada é aquela que entra, fica um pouco e você fazendo os movimentos que o doente já sabe. A hérnia sai e não volta, ele começa a sentir dor. Ele corre para a cama, levanta as pernas, respira fundo, mexe, ele bota a hérnia para dentro. Essa é uma hérnia encarcerada. A hérnia estrangulada não, ela sai, dói, continua doendo e ninguém consegue botar ela para dentro. Então, essa hérnia é perigosa. As pessoas que têm hérnia encarcerada com frequência são candidatas a fazer cirurgia de urgência, porque ninguém sabe quando essa hérnia vai encarcerar. Principalmente se a pessoa viaja, se é uma pessoa de idade, se é uma pessoa que tem problema, é melhor você operar quando ela está numa situação boa do que quando ela está em uma hérnia aguda, né? Que você tem uma perfuração, aí você não vai ter mais cirurgia de hérnia, você vai ter uma cirurgia abdominal, vai ter uma peritonite, vai ter que abrir e tal, essa coisa. Normalmente, doutor Pastore, o ultrassom como exame complementar auxilia e muito o diagnóstico. Há necessidade de se solicitar tomografia abdominal? Às vezes você não vê no ultrassom e vê na tomografia, né? A tomografia seria o último recurso, certo? Isso é bom ficar bem claro o seguinte: o indivíduo que tem dor em lugar onde tem hérnia, ele precisa procurar a hérnia. Quer dizer, mesmo que ele no exame físico ele não ache, ele tem que esgotar todos os meios para resolver esse problema. Ele não pode achar que se ele não palpou, não tem mais. Se o ultrassom não deu, vai para a tomografia, vai para a ressonância. Se não deu, então acabou. Né? Então, aí não tem jeito. Quer dizer, a dor pode ser de outra maneira, de outra causa. Mas a gente é obrigado a procurar. Né? Professor Pastore, quais seriam as regiões do abdômen em que existiriam essas hérnias abdominais? Você citou no começo, seria o umbigo, né? Que são os orifícios naturais que a pessoa nasce. Então seria o orifício do umbigo que fecha
a criança fecha logo que nasce, e tem gente que persiste e vai aumentando, aumentando. Tem hérnia umbilical que tem 20 centímetros, né? Então, sai uma boa parte do intestino. É uma bola, quase uma bolinha de futebol. E a outra região é a região inguinal. A região inguinal é aquela que fica do lado do púbis, dos dois lados. Do osso, né? Daquele osso da bacia, onde tem o promontório ali, onde tem o pelo pubiano, do ladinho, de um lado e do outro, tem 2 orifícios aí, aonde passa o cordão espermático, que vai até o testículo, e ele sai por um orifício de dentro da cavidade abdominal. Então, por aí pode sair a hérnia. Deixa eu explicar um negócio. Vocês têm um abdômen, a barriga do indivíduo, ela é limitada por cima por um músculo chamado diafragma. Se vocês palparem, vocês vão sentir que vocês encontram as costelas. Aqui seria o limite superior. O limite inferior é a bacia e o púbis. A parede do abdômen é a pele por fora, depois tem um tecido subcutâneo que chama de gordura, depois vem a parede muscular e depois vem uma tênue camada que chama peritônio. O peritônio seria igual a uma folha de celofane, mas ele é muito forte. Ele forra toda essa cavidade abdominal. Então, quando a pessoa tem um orifício e, no fazer força, ele empurra a alça, o intestino, através daquele orifício, quem vai na frente é o peritônio, mas que nem uma dedo de luva. Ele vai. Então vai enchendo aquele peritônio que sai, como se fosse encher linguiça. Ele vai, e ele sai, ou ele fica localizado na região inguinal, ou ele corre pelo escroto, entendeu? E vai e ocupa todo o escroto. Nós temos visto, às vezes, hérnias que o indivíduo tem a hérnia ao nível do joelho. Entendeu? Então todo o intestino delgado está dentro da hérnia. Já tem casos desse tipo. A hérnia antiga que vai acontecendo. Então, essa hérnia, que ela fica ali, ela está encarcerada, né? Se ela começar a estrangular, quer dizer, perder a circulação do intestino que está dentro, aí você tem que operar de urgência, certo? Então, as causas mais comuns são hérnia inguinal, direita e esquerda, e hérnia umbilical. Na mulher, a mais comum é a hérnia femoral. É aquela hérniazinha que se faz por baixo, junto da artéria femoral, na coxa, na região superior da coxa. A mulher tem mais hérnia femoral, o homem tem mais hérnia inguinal. A criança tem mais hérnia umbilical. Além disso, professor Pastore, há uma correlação clara e positiva na família, história familiar positiva. É justamente por isso, porque tem famílias que têm defeito na parede abdominal. Então, várias pessoas dessa família, o filho, o neto, o bisneto, sempre tem a história de ter uma hérnia. Isso pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema hérnia abdominal com a presença do Dr. Gilberto Pastore, docente de cirurgia geral e trauma da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite, debatendo o tema hérnia abdominal, com a presença do docente de cirurgia geral e trauma da FAMEMA, o Dr. Gilberto Pastore. Professor Pastore, agora nesse último bloco, perguntaríamos: as hérnias incisionais ainda são frequentes nos dias de hoje? Muito frequente. Hérnia incisional é a hérnia que vem depois de uma operação. Quer dizer, a operação é uma incisão, por isso que se fala hérnia incisional. É a hérnia que dá no lugar que o indivíduo operou e deixou a cicatriz. Depende tudo da patologia principal. Por exemplo, quando o indivíduo é operado numa apendicite aguda supurada, com peritonite, e tem que se fazer uma incisão grande e mediana, porque além de tirar o apêndice tem que lavar a cavidade,
esse indivíduo tem o peritônio todo infectado. Então ele tem um abscesso grande dentro da barriga. Esse indivíduo é um candidato a abrir a sutura. Apesar de se fechar hoje com fio de nylon, com fio de prolene, com fio ainda absorvível, você ainda tem boa porcentagem nesses doentes assim. O doente enfisematoso, que no pós-operatório tosse muito e que tem problema, principalmente o camarada que fuma muito, e que no pós-operatório ele tem que ficar tossindo, ele tem muita possibilidade de ter uma hérnia incisional. Quando você opera algum indivíduo que tem infecção perto do lugar onde você vai cortar, você tem chance de ter, porque pode ter infecção na ferida, e a infecção amolece os pontos e você vai ter uma hérnia incisional. Aqui, nós aqui que recebemos esses doentes de urgência, é interessante. A gente tem uns doentes que são pobres, obesos, entendeu? Difíceis de se operar, porque o indivíduo gordo é bem mais difícil de você fazer a cirurgia, e o indivíduo doente, né? Quer dizer, que não procura na hora certa, que vai atrasando e tal, quando chega no pior, quer dizer, no máximo, no grau máximo das coisas. E às vezes chega no começo, mas fica na fila e não consegue fazer a cirurgia. Então, as hérnias incisionais são frequentes e elas dão muito trabalho. Nós apanhamos durante muitos anos para as hérnias incisionais, porque você tinha que usar o material que o indivíduo tinha para você fechar. E às vezes, essas hérnias têm um espaço de 40 a 50 centímetros. Você não consegue aproximar a parede, porque não chega. Então você tem que fazer um estudo antes, durante 1 mês, 2, de injetar ar dentro da barriga, para a pessoa ir formando de novo a cavidade. Então vai aumentando, para esticar o tecido do abdômen. Para quando você for fazer a hérnia, então, o tecido chegar para você fazer a sutura. Tem outras técnicas, até tem uma técnica interessante de uma moça aqui de Marília, que fez uma tese no Rio de Janeiro, que ela coloca uma bolsa a bolsa de Bogotá, para os leigos, é uma bolsa de plástico, que se usa muito em urologia. Você usa aquela bolsa, um plástico, você coloca o plástico dentro do abdômen, porque o plástico não machuca a alça. Então, tem aquela hérnia aberta, você vai curar. Você coloca aquele plástico, em cima do plástico você coloca uma tela costurada. E toda semana você vai puxando a tela. Vai puxando, quando tem 14, 15, 16 dias, o tecido já está junto. Aí você tira a bolsa de Bogotá e sutura a hérnia, certo? Isso é uma maneira de driblar o espaço. Professor Pastore, a videolaparoscopia, ela diminui a incidência de hérnia incisional? Ah, muito, porque você faz 4 furinhos, 5 na barriga, né? A cirurgia videolaparoscópica veio para ficar. Hoje, se vocês pegarem o indivíduo que pode pagar a cirurgia em São Paulo, ninguém faz mais cirurgia aberta, todo mundo faz vídeo. Você opera câncer de reto com vídeo, opera apendicite aguda com vídeo, opera úlcera com vídeo, opera hérnia de hiato com vídeo, opera vesícula com vídeo, faz cirurgia do fígado com vídeo, faz cirurgia do pâncreas com vídeo, tira baço com vídeo. Quer dizer, você não pode... Hoje você fala assim, mas com vídeo, faz tudo com vídeo. Hoje se faz tudo com vídeo. Bom, só que é caro. É caro. Para ter uma ideia, você precisa de uns canudos que chama trocáter, que você vai trabalhar com as pinças dentro daquele canudo. E um canudo que você enfia uma televisão, uma máquina de filmar, de televisão. Então, você olha aquilo e passa na televisão. E você vai com 2 pinças fazendo o seu serviço. Eles inventaram um bisturi que chama Ultracision, que é um bisturi que não emite caloria, ele é ultrassom.
Então você corta qualquer coisa, inclusive um vaso de 4 milímetros, você corta aquilo e não sangra. Então, é uma facilidade danada. Você não sangra nada a operação anda e vai. Você não precisa amarrar quase nada, vai embora. Na hora de fazer a sutura, hoje você tem os clamps. Você tem clamp curvo, clamp reto, papapá. Então você introduz aqueles clamp por aqueles orifícios e você faz as emendas com clamp, facilitando a cirurgia. Mas na Europa estão operando só com isso, nos Estados Unidos estão fazendo isso. Nós temos meninos agora aqui fazendo estágio da Polônia, da Hungria, da Espanha e da Alemanha. E eu pergunto para eles, como é que está a cirurgia lá? A cirurgia lá é toda vídeo. A gente sai um pouco, nós viemos aqui porque nós sabemos que no Brasil faz muita cirurgia aberta. Eles vêm ver aqui, porque lá quase não tem oportunidade para ver. Professor Pastore, o tratamento pode ser eletivo ou, eventualmente, uma emergência ou uma urgência. Qual a diferença? Na hérnia, o tratamento de urgência é da hérnia encarcerada, né? Tanto da hérnia incisional, como da hérnia inguinal, como da hérnia umbilical. Fora disso, você faz o tratamento, você prepara o doente e tal, você faz um tratamento normal, né? Dá para cuidar bem, você pode fazer uma hérnia inguinal com local, você pode fazer com anestesia local, pode fazer com anestesia de rack. Você pode operar uma hérnia com vídeo, entendeu? Pode. Apesar de que aconteceram várias coisas que desanimou um pouco. Por exemplo, você colocar uma tela numa hérnia, essa tela pode migrar e fica em cima da próstata. Se esse indivíduo tiver um câncer de próstata, você não consegue operar ele, porque aquilo fica uma pedra. A outra coisa, você pode colocar essa tela em cima dos nervos ilíacos e tal, vai o indivíduo, às vezes fica uma dor danada, quando você vai grampear, pode grampear um nervinho desse, que dá problema. Já tem descrito caso que o indivíduo evacuou a tela, entendeu? Ela entra no reto, entra na bexiga. Isso a gente vê um caso ou outro, não é uma coisa normal. Não serve para criança. Não pode fazer videolaparoscopia, quer dizer, essa cirurgia de hérnia em criança. Então, você tem que escolher bem o doente que você vai usar para fazer vídeo. Considerando a possibilidade de recidiva, gostaria que o professor comentasse esse percentual. Estaria em torno de 1 a 3% de recidiva da hérnia abdominal operada? Depende da técnica que você usa. Tem um cirurgião, o Billroth, em 1846, quando ele fez a gastrectomia e o Bassini começou a fazer a primeira técnica da hérnia foi o Bassini. Ele falava, nós só vamos resolver o problema da hérnia o dia que a gente descobrir alguma coisa para pôr aí para tapar esse buraco. Aí ele teve razão. Que essa coisa foi descoberta em 1950 pelo Huxley, foi melhorada porque essa tela sofreu um monte de... E hoje é uma tela de Marlex, é uma tela de propileno que não é absorvível e que você faz uma cirurgia muito simples, que é a tela do Liechtenstein, que é um cirurgião inglês que... é uma técnica que qualquer bocó faz hoje, entendeu? Levanta o cordão, põe a tela, amarra a tela ali e pronto. Essa cirurgia dá 1% de recidiva. A cirurgia do início do século dava 20%, depois baixou para 10%. Hoje, você tem os indivíduos que operam bem hérnia, que sabe operar, tem 2%. Mas quem está na crista da onda é o Liechtenstein. O Liechtenstein conseguiu baixar para 1%. Ele faz a anestesia local, ele dá alta para o doente no mesmo dia, certo?
Então interna de manhã, ele faz para o local, à tarde o doente vai embora. Ele tem mais de 4 mil, 5 mil casos de hérnia publicados, e é verdade porque todo mundo faz hoje, e você tem uma estatística boa. Hoje é 1% no Liechtenstein. Estamos chegando ao final do Saúde Marília. Deixamos o Dr. Gilberto Pastore para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema hérnia abdominal. Bem, então, eu quero que quem está ouvindo, entendeu? Preste bem atenção no fato de quem tem uma hérnia, por exemplo, que está num lugar difícil para você fazer cirurgia e tal, não demora, faz logo a cirurgia, porque você pode ter um problema de encarcerar e pegar você desprevenido. Quem tem uma doença grave e que tem hérnia, que estrangula, que encarcera toda hora, corre para resolver esse problema, porque tem jeito de resolver isso com anestesia local, com tela, rápido, entendeu? E não deixar o indivíduo ficar com uma hérnia estrangulada, porque aí não tem jeito, aí você tem que dar anestesia geral, você tem que abrir o abdômen, tem que ressecar o intestino, tem que emendar o intestino, aí deixou de ser hérnia, aí fica uma cirurgia grande. Então precisa tomar cuidado. Quem tem hérnia que dói, entendeu? Dói, procura o seu médico e faça a operação da hérnia. Quem tem hérnia, que vai e vem e tal, e tem uma vida mansa, não tem problema nenhum, pode ficar assim com a sua hernia, entendeu? Curtindo a sua hérnia, que não tem lá muito problema. Mas se começa a doer, corre para resolver o problema. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema hérnia abdominal com a presença do Dr. Gilberto Pastore, docente de cirurgia geral e trauma da FAMEMA. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.